Sexta-feira nós continuamos aí com os nossos estudos bíblicos virtuais, estamos falando sobre disciplinas espirituais, tratando sobre oração, a importância da oração, como é que a gente ora, como é que a gente sabe se está orando certo, se está orando errado, né? O nosso objetivo é de tentarmos nos aproximar de uma oração realmente bíblica, de algo que vá refletir a glória de Deus. E nas terças nós temos a nossa reunião de oração, também de forma virtual. Hoje eu quero convidar você, que está aqui conosco, a abrir a palavra do Senhor no Salmo 22. Esse é o texto que nós vamos compartilhar nesta manhã, o Salmo 22. Um salmo extremamente poderoso para as nossas vidas, um salmo que fala profundamente ao coração de todo aquele que realmente se deixa tocar pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Você já parou para imaginar? Esse salmo, por exemplo, tem algumas traduções que trazem a corça da manhã, né? É um salmo de Davi, que traz algumas traduções traz como a corça da manhã. Por que corça? Você já parou para pensar nisso? Porque depois a gente vai fazer uma leitura e uma exposição do texto, mas quando ele fala de corça, é assim, observando. Imagina, o salmo, amados, ele é uma oração, né? Este salmo ele é uma oração. E um dos poderes da oração sobre a nossa vida é o poder da imaginação. Quando nós usamos a imaginação para orar, essa oração se torna muito poderosa na nossa vida. Quando ele fala de uma corça, imagina nesse momento um lugar verde bonito, cheio de árvores, bem arborizado ali, né? Lindo, com córregos de águas. Nós vemos também o que? Outros animais e uma corça pulando tranquilamente, andando para lá e para cá. E a corça, o desejo dela é de procurar sempre os lugares mais altos, porque nos lugares mais altos é onde ela encontra uma água mais limpa, é onde o pasto é mais verdejante, é onde a brisa é mais refrescante. Então o objetivo da corça é sempre buscar os lugares altos. E usa a sua imaginação agora, essa corça, buscando os lugares altos. Ela se encontra num determinado lugar onde ela está rodeada por caçadores, gritos, caçadores armados gritando com armas em punho, cães latindo, vociferando ali, chega babando para poder rasgar essa corça, leões ao redor, e ela olha para um lado, olha para o outro, tem leão, tem caçador armado, tem cachorro, e ela cercada. Essa é a corça da manhã que ele está falando aqui. Essa corça da manhã foi uma das formas como Jesus se sentiu na cruz. É como nós nos sentimos muitas vezes quando nós estamos passando por situações que nós não conseguimos encontrar saída. E a gente olha para um lado, tem uma coisa, olha para o outro, tem outra, olha para trás, olha para frente, não tem saída. Estamos rodeados por situações adversas. Essa é a situação da corça da manhã. Esse texto, apesar de ter sido escrito por Davi, quando nós olhamos e realmente deixamos o Espírito tratar no nosso coração, nós vemos que é o texto que Jesus estava orando. Lá em Mateus, no capítulo 27, verso 46. Então, muitas vezes quando a gente fala de orar no Espírito, o que é o orar no Espírito? É quando o Espírito Santo ele ora através de nós. E nesse momento em que Davi estava escrevendo essa oração, eu creio que o Espírito Santo estava orando através de Davi, trazendo a ele uma oração que nós iríamos escutar 1000 anos depois, do alto daquela cruz, no Monte Gólgota, o Monte Caveira, a oração do Filho de Deus. Hoje eu gostaria que nessa hora eu vou fazer uma leitura breve do texto. Enquanto eu leio o texto do Salmo 22, eu gostaria que você simplesmente fechasse os seus olhos. Você fechasse os olhos e deixasse a sua imaginação te levar ao lugar
da cruz. Porque este salmo não está sendo orado na igreja de Monte Santo no ano de 2020. Este salmo ele está sendo orado há mais de 2000 anos atrás. Não está sendo orado pelo pastor, mas está sendo orado pelo grande pastor, o bom pastor. Ele não está sendo orado de um banco de igreja, mas ele está sendo orado a partir do alto de uma cruz. Porque foi ali que Jesus orou. É a oração do Salmo 22. Então, enquanto eu leio, eu sei que a gente gosta sempre de acompanhar a leitura, mas nesse primeiro momento, só fecha os seus olhos e deixa a tua imaginação te levar àquele lugar, àquele momento, ao alto da cruz. Você olhando para a cruz e vendo Jesus pendurado orando. Essa é a imagem que deve estar na sua mente. E depois que eu fizer a leitura, nós vamos fazer a exposição do texto, para entender por que esse texto ele é tratado como também o Salmo da Cruz, né? Ele não é simplesmente um salmo que fala da costa da manhã, mas ele é conhecido como o Salmo da Cruz. Bem, vou começar a leitura. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo. És rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o temo do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra
se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Fala a verdade. Depois que eu fecho os meus olhos e eu deixo a minha imaginação me levar a 2000 anos atrás diante da cruz e eu ouço este salmo vindo dos lábios de Jesus, eu já poderia ir embora agora. Eu nem precisaria falar mais nada. Porque é muito fácil nós lermos um salmo como esse num domingo pela manhã, todos muito bem aquecidos enquanto está um dia meio frio, sentados confortavelmente em bancos, imaginando que, bem, daqui a alguns instantes a gente vai participar da ceia, depois cada um vai para a sua casa, vai viver a sua própria vida. Agora é muito complicado você entender que este salmo ele foi orado a partir de uma cruz. E este salmo, ele começa com um lamento, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele termina com um brado de vitória. Como se rompessem os grilhões que prendiam Jesus. E ele brada ao Senhor: está consumado, tetelestai, a dívida foi paga, não tem mais nada a ser pago. Quando nós olhamos esse lamento, Cristo ele está pregado numa cruz, e a gente se pergunta por que Cristo estaria pregado numa cruz? Porque ele veio nos ensinar a termos um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com o Pai. Ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. E ele está numa cruz neste momento, ou melhor, há 2000 anos atrás, depois de ter sido traído por alguém que caminhou com ele, que comeu da mesma mesa, que comeu no mesmo prato, que compartilhou do mesmo pão, que ouviu e viu os milagres que Jesus fez enquanto estava nessa terra, e ele foi traído. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi abandonado, ele foi levado a um tribunal corrupto e foi condenado a uma pena que não era uma pena simplesmente de prisão, mas era uma pena de morte, e não uma morte qualquer, mas a pior morte que haveria de ser dada a um ser humano naquela época, que era a morte de cruz. Esse Cristo, esse Jesus, ele foi açoitado, sua carne foi rasgada, ele foi humilhado em praça pública, ele foi xingado, foi cuspido, teve que carregar a sua cruz até aquele monte fora de Jerusalém, porque a crucificação acontecia no Monte Caveira, longe, fora dos portões de Jerusalém, porque eles não queriam que o sangue daquele homem contaminasse a cidade. E à medida que Jesus foi carregando aquela cruz em praça pública, você já imaginou as farpas entrando nos ombros de Jesus? Já rasgados por tantos açoites? E Jesus caía e tomava mais açoites. Levanta! Xingavam Jesus. Pega a cruz, você tem que carregar, maldito. O peso da cruz, o cansaço do corpo, os xingamentos, o mesmo povo que há uma semana atrás clamava Hosana, Hosana,
bendito é o que vem em nome do Senhor, e clamava socorro ao Senhor Jesus, nesta hora dizia: crucifica-o, maldito, mata ele, bate nele. Escarravam e cuspiam em Jesus. Depois ele foi pregado na cruz e levantado. E é do alto dessa cruz que ele faz essa oração: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus, ele não clama a qualquer Deus. Não é a qualquer Deus que Jesus está clamando. Ele está clamando àquele Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que conduziu a história do seu povo em todo o Antigo Testamento e que não tinha perdido o controle da história. Ele está clamando àquele Deus que Ele mesmo nos ensinou a chamar de Pai. O Abba, o Paizinho. É a esse Deus que Ele está clamando. Meu Pai, por quê? Por que o Senhor me abandonou no momento de maior dor, sofrimento e angústia da minha passagem tão curta nessa terra de 33 anos? Por que neste exato momento o Senhor me abandonou? Deus, naquele momento, Ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, ou seja, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Naquele momento, naquele exato momento, Cristo estava nos redimindo da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no meu e no teu lugar. Porque a lei dizia exatamente isso: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você tem pecados? Pare e pensa na sua vida. Você tem pecados? Quantos pecados você cometeu até hoje? Até esse momento? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Agora você imagina, olhando para trás, quantos seres humanos já passaram pelo planeta Terra? Quantos anos o planeta Terra existe? Todos os pecados que já foram cometidos estavam sendo lançados sobre Jesus, que nunca pecou, que foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Ah, mas tem outra coisa, não são só os pecados quando você olha para trás, porque a gente ainda tem alguns anos aí de vida, e talvez gerações e gerações ainda virão. E os pecados dessas gerações que ainda virão já estavam sendo colocados sobre Jesus naquele momento na cruz. O Jesus homem. E esse Jesus homem havia sido abandonado porque ele estava recebendo o cálice da ira de Deus, que nós não entendemos, nós não conhecemos, e se assim o Senhor permitir, que nós nunca venhamos a experimentar este cálice. Porque o cálice da ira de Deus é o cálice de uma ira eterna, de um Deus que é eterno. E assim como o amor de Deus ele é perfeito e ele é eterno, a ira de Deus também é perfeita e é eterna. E Jesus estava experimentando este cálice por nossa causa naquele momento, na cruz. Pelos pecados que nós já cometemos e por aqueles que ainda vamos cometer, o Senhor já estava recebendo. Agora você imagina, nunca errou, nunca pecou, nunca falhou, mas se tornou maldito por nossa causa, porque nos amou tanto. E nós, muitas vezes, nós entramos numa neura, né? Quando alguma coisa, quando perdemos um emprego, quando o dinheiro não dá para pagar uma conta no fim do mês, ou quando você não tem a mistura que você quer em casa para comer naquele dia, mas você tem comida, você só não tem aquilo que você queria comer. Por que, Senhor? Por que eu não tenho? Trabalho tanto, faço tanto e não tenho o que eu quero. Não consigo viajar, não consigo ir para um restaurante, não consigo fazer.
Por que, Senhor? Por que, Senhor, eu estou resfriado? Por que, Senhor, essa unha está encravada, está doendo? Por que, Senhor, eu estou com dor de estômago? Por que, Senhor, eu estou com enxaqueca, eu estou com dor de cabeça? Ah, Senhor, por quê? Compara isso tudo com o que eu descrevi para você na cruz, aonde esse salmo foi orado. Será que nós temos razões para questionar a Deus por quê de coisas tão pequenas, passageiras e temporais? Quando nós vemos em Romanos que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada no Filho de Deus. Nós questionamos por que, Senhor, esta doença, por que o Senhor levou este meu ente querido, por que o Senhor levou fulano, beltrano ou ciclano, por que eu estou sendo afligido por isso ou por aquilo? Nenhum de nós está pendurado numa cruz, sangrando. Nenhum de nós sofreu açoites, nenhum de nós está sendo xingado, cuspido e humilhado, nenhum de nós está nu em cima de uma cruz, para questionarmos tão veementemente o Senhor e a sua vontade. Esse texto, o verso 1 e 2, ele fala exatamente deste lamento. Porque é neste lamento que começa a oração de Jesus. É a minha e a sua oração em muitos momentos: Senhor, por quê, Senhor? Mas eu não entendo. Por quê? Por quê? Por quê? São tantos os porquês da nossa vida e a gente faz um porquê e depois fica triste, cabisbaixo, se deixa dominar pela depressão, por uma tristeza profunda, porque a gente não tem a visão da cruz, a gente não tem a visão do Cristo crucificado. E então nós achamos que o nosso sofrimento, que a nossa dificuldade é imensa e a gente não consegue suportar. E eu não estou aqui querendo medir sofrimento de ninguém, cada um sabe a dor que sofre, cada um sabe a sua dor. Mas o que eu estou querendo que você entenda e que você reflita é que se realmente os seus questionamentos a Deus, eles têm fundamento. Olha para a cruz. E depois que você olhar para a cruz e tiver a visão do Cristo crucificado, orando este salmo, e mesmo assim você achar que ainda tem fundamento, eu te digo para continuar então no seu questionamento com Deus. Porque quando eu tenho esta visão, eu falo: Senhor, eu não estou sofrendo. Em Hebreus 12 diz que a gente ainda não sofreu ao ponto de derramar o próprio sangue na nossa luta contra o pecado. São dores passageiras e momentâneas que nós temos, decepções às vezes que nós passamos, e nós já sentimos que é o fim de tudo. Um lamento, é assim que começa, com esse lamento. Porém, Jesus, quando nós observamos o texto, se olharmos do verso 3 ao verso 5, primeiro ele começou com um lamento, no verso 1 e 2, questionando o porquê do abandono de Deus. E eu vou chegar nesse porquê lá no final. Mas antes de chegar no porquê, vamos entender o que se passou com Jesus pendurado na cruz. Quando olhamos do verso 3 ao 5, o Senhor ele vai nos mostrar quem é Deus para o povo. Quem foi Deus na história? Meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele começa a olhar a história. Ele olha e vê que quem é Deus? Quem foi Deus? O Deus Todo-Poderoso na história de Israel. Ele fala para nós: tu, porém, és santo. Ele é o santo que santifica o povo. Mas ele não é só o santo, mas ele também é o rei. Mesmo que Israel, em 1 Samuel, no capítulo 8, tenha pedido um rei, eles não conseguiam ter a visão do Deus Todo-Poderoso que ia à frente deles, vencendo as batalhas por eles. Mas eles queriam se parecer com os outros povos que tinham um rei humano, que eles viam e que fosse à frente deles, mesmo que eles tivessem que se tornar escravos desse rei humano. Eles preferiam se tornar escravos de um rei humano do que se submeter ao reinado e ao governo de Deus. Só que Deus nunca saiu do governo. O Senhor sempre esteve no trono, independente de Israel querer ou não. Então ele é o santo que santifica o povo, ele é o rei
que conduz o povo, que direciona este povo, e ele é aquele que muitas vezes enchia o peito, o coração dos israelitas e transbordava em louvor ao Senhor. Ele é o louvor do povo de Israel. Esse é o Deus na história. Esse é o Deus na história do seu povo. Um Deus que santifica o povo, um Deus que é rei sobre este povo, que governa este povo, um Deus que faz milagres e maravilhas e que leva este povo a louvar o Senhor. E quando olhou para trás na história, ele viu que os seus pais, os seus avós, os bisavós, os seus antepassados de gerações anteriores, todos os que confiaram no Senhor não se decepcionaram, porque o Senhor os respondeu, o Senhor os livrou, o Senhor os conduziu. O Senhor falou e respondeu a cada clamor do povo. Esse é o Deus na história mostrado pelo Senhor Jesus na cruz. Ele nos mostra que no momento de maior dor e aflição e angústia da sua vida, ele clama, ele lamenta: por que, Senhor, me abandonaste? Mas aí vem a mente, ele começa a se lembrar quem foi Deus na história do povo de Israel. Mas não é só isso. Quando nós olhamos do verso 6 ao verso 8, nossa, já é tudo isso. Do verso 6 ao verso 8, ele fala quem ele é diante do Senhor. Quem sou eu diante de Deus? E o Senhor diz que ele é um verme. Você já parou para pensar? Que coisa! O mesmo Cristo que há alguns anos ou alguns meses atrás disse: eu sou. Quem é você? Eu sou o que sou. Esse mesmo Jesus na cruz estava dizendo: eu sou um verme, não um homem. Ele se coloca numa posição inferior ao homem. Ele se coloca como um verme, desprezado, escarnecido, pisado pelos povos, pelas pessoas que têm nojo. Um ser que não tem corpo, é só carne, algo molenga ali, que quando pisado, a única força que ele tem é de sofrer. E o interessante é que tem um autor chamado Lancelot Andrewes, que ele disse o seguinte: para executar a grande obra de redenção, ele escondeu a sua divindade dentro do verme da sua natureza humana. A grande serpente marinha, o Leviatã, o diabo, pensando em engolir o verme da sua humanidade, foi pego no anzol da sua divindade. Esse anzol prendeu-se em sua mandíbula e partiu dolorosamente. Ao pensar que destruiu Cristo, ele destruiu seu próprio reino e perdeu seu poder para sempre. Quando o diabo pensou que estava vencendo a luta contra Jesus porque ele estava pendurado na cruz, ele não sabia que aquele homem que ele havia pendurado na cruz, ele não tinha deixado de ser Deus. Ele ainda era 100% Deus e aquilo fazia parte do pacto da graça, uma entrega voluntária. E na morte de Jesus, quando o diabo achou que havia vencido, naquele momento ele estava realmente sendo derrotado, destruído, perdendo o seu reinado e o seu poder. Do verso 9 ao 11, ele vai dizer quem é Deus para ele. Você já parou para pensar quem é Deus para você? Porque é muito fácil a gente ver Deus na vida de outros, mas e você vendo Deus na sua vida? Jesus olha para ele e vê Deus na vida dele, porque ele diz para nós muito claramente: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. No momento em que Herodes buscava matá-lo, o Senhor conduziu José e Maria, José e Maria, conduziu-os ao Egito por um período, e quando fosse seguro eles voltaram
para Nazaré, na Galileia, e dali o Senhor teve liberdade para poder crescer no conhecimento e na graça, ter uma intimidade com o Pai dele realmente, conhecendo o cuidado, o amor e a graça do Senhor sendo derramada no seu coração, dia após dia. A palavra diz que ele crescia no conhecimento e na graça de Deus. Esse é o Deus de Jesus, esse é o Deus de cada um de nós. Do verso 12 ao verso 18, o Senhor, do alto de uma cruz, ele consegue contemplar a força do inimigo e a fraqueza humana. Quando ele olha do alto da cruz, ele vê os touros de Bazã. Touro de Bazã, quando ele diz aqui, são referências a lugares que tinham muito dinheiro. Lugares onde o gado era muito bem alimentado, onde o gado era forte, muito forte. Então ele se refere aos touros de Bazã como aquele povo, aqueles caçadores da corça da manhã que o cercavam ali. Quando ele diz a respeito do leão voraz, ele está se fazendo referência a quem você acha? Se não a Satanás, o próprio diabo estava ali ao redor dele. O Senhor nos diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E naquele momento o diabo estava ali como um leão, rodeando a corça para fazê-la uma de suas presas. E qual era a situação de Jesus como ser humano, como homem? Quando olhamos fisicamente, a palavra nos diz que o calor era intenso, era muito forte naquele momento. Era um calor tremendo. Imagina você com a carne toda rasgada, todo machucado, o sol tinindo em você, em cima daquelas feridas, o suor que escorria e se unia ao sangue, caía nas feridas, o ardente daquilo, o cabelo todo sujo por causa da sujeira e a poeira daquele lugar, a sujeira, o suor, o sangue, tudo aquilo se misturando. A dor, o sofrimento intenso de Jesus. E ele diz aqui que ele sentiu uma sede muito grande ao ponto da sua língua colar no céu da boca. Ele conseguia contar os ossos do seu corpo. E quando ele olhava para as pessoas o desprezavam. Ele sentiu o desprezo de cada um daqueles que estavam ali. Esse era o sofrimento físico de Jesus. E qual era o sofrimento emocional, as emoções de Jesus como estavam? Ele diz que o vigor já era, acabou, não tinha mais alegria, não tinha disposição. E quem vai ter disposição e alegria pendurado numa cruz? Furados, imagina a dor, nervos. Quando a gente tem um corte no dedo, aquilo já arde, dói, imagina você ser perfurado e estar pendurado numa cruz. E o que mantém você ali é o peso do seu corpo, que está forçando nos cravos. Essa era a situação de Jesus. Não tinha alegria, não tinha vigor. Ele sentia como um vaso que havia caído e apenas sobrado os cacos. Seu corpo todo doía. Ele sentiu seus ossos desconjuntados. E ele diz que no seu íntimo se derreteu. Seu coração se derreteu naquele momento, tamanha decepção, tamanha dor, tamanha angústia que ele sentia naquele momento. Materialmente, Jesus olhando de cima e vendo as suas vestes sendo disputadas por aqueles que o haviam pendurado na cruz, lançavam sorte para ver quem ia ficar com as vestes de Cristo. Isso nos mostra que as vestes de Cristo tinham mais valor para aquelas pessoas do que o próprio Cristo. Porque o Cristo ele foi vendido a 30 moedas de prata. E as vestes eram tão importantes que eles não queriam rasgar as vestes, então jogar sorte sobre elas para ver quem vai ficar, porque ela é muito valiosa. Muitas vezes nós damos mais valor às bênçãos de Deus do que ao Deus das bênçãos, sem entender o que Ele pagou naquela cruz por nós. Mas mesmo diante de um cenário como esse, onde fisicamente ele estava esgotado, emocionalmente estava sobrecarregado,
Materialmente ele já não tinha nada, e o que tinha sido jogado, teve sortes jogadas para ser disputado. Mas e espiritualmente, como é que ele estava? E aí do verso 19 ao verso 21, ele nos mostra que o Senhor é a nossa força e o nosso libertador. Porque espiritualmente, ele mantinha toda a sua esperança no Senhor, a quem ele clamava por socorro. Tu, porém, Senhor, não fiques distante de mim. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. E por ser a minha força, vem logo me socorrer. Vem me dar livramento, Senhor, neste momento de tamanha dor, sofrimento e angústia. Me livra da espada dos romanos. Me livra, Senhor, livra a minha vida do ataque dos cães romanos, desses que estão ao meu redor querendo me dilacerar. Salva-me da boca de Satanás, este leão maligno que me rodeia. Livra-me, Senhor, salva-me dos chifres da elite judaica, dos bois selvagens. Espiritualmente, Jesus estava realmente fortalecido. Qual é a melhor coisa no momento em que nós estamos orando, amados? O que pode ser melhor para aquele que clama por socorro, se não ouvir a resposta do Pai? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fala aqui: tu me respondeste. Eu clamei por socorro, por libertação, por salvação, e o Senhor me respondeu. E daqui em diante, do verso 22 ao 26, o Senhor ele vai irromper em louvor e glória ao Deus que intervém. Jesus não se põe em uma posição acima de nós, mas Ele nos trata como irmãos. Quando Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, eu e você, nós somos irmãos de Jesus. Ele não se coloca numa posição: olha, eu sou melhor do que todos eles. Não, mas eu sou o irmão deles e eu vou proclamar o teu santo nome. Eu vou louvar e vou glorificar o teu santo nome, Senhor. E Jesus, ele diz o quê? Eu vou cumprir a minha promessa. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Final do verso 25. Que votos são esses? Lembra do que o Senhor falou lá em Mateus 26, 29? Jesus, ele se lembra daquela promessa que ele fez. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que vos beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus, ele está na cruz, mas ele já está olhando lá na frente. Ele já está olhando a eternidade. Ele já está vendo o momento em que ele vai cumprir esta promessa, onde ele vai compartilhar conosco, novamente da mesa, da ceia do Senhor. Do verso 27 ao 29, ele faz ressaltar sobre os nossos olhos que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará diante do governo do Senhor. Ele diz no verso 27, todos os confins da terra se lembrarão. Por que eles se lembrarão? Porque muitas vezes nós temos esquecido do Senhor. Nós temos vivido uma vida nos esquecendo de que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e disse que haveria de voltar para nos buscar. E nós vivemos uma vida esquecidos dessa volta. E ele diz aqui que todos se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E mais, se prostrarão. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Ele diz no verso 27, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. Não interessa se é rico, se é pobre, se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, não importa, todos hão de confessar o nome de Jesus, todos hão de se dobrar diante do governo e da soberania de Deus. O fim há de chegar para todos. O Senhor Jesus, ele destaca para nós exatamente isso, meus amados. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou
a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não para por aí. No verso 30 e 31, ele faz ressaltar que de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele é e Ele sempre será Deus, sempre será Senhor sobre todos. Diferente do tempo dos juízes, quando as pessoas ali, os pais, à medida que o tempo ia passando, eles perdiam o compromisso em anunciar os feitos de Deus e não falavam de Deus aos seus filhos, e chegavam gerações em que eles nem conheciam mais Deus. Quem é Deus? Não sei, não conheço quem é Deus, porque os pais não falavam para os seus filhos mais, e chegava um momento em que cada um fazia o que achava que era certo. Não o que era certo, mas o que eles achavam que era certo. Mas o Senhor diz que a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu. Lembre-se, Jesus estava na cruz, e há um povo que ainda não nasceu, eu, você, nós que estamos aqui compartilhando da oração do Cristo. Ele está falando que aquele povo que ainda não nasceu, que éramos nós, proclamarão seus feitos de justiça, pois Ele agiu poderosamente. Irmãos, pensa numa coisa, muitas pessoas dizem, falam de Jesus. Não, Deus não existe. Jesus não existe. Palavra de Deus é coisa que não importa para as nossas vidas. Vamos viver a nossa vida e está tudo certo. Como Jesus incomoda tanta gente? Será que se Jesus realmente não existisse, se Ele realmente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Ele continuaria importunando tantas pessoas? Jesus tem incomodado muitos porque Ele ainda vive. E Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu a Satanás, Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, onde Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso direcionador, o nosso guia em meio a um mundo de trevas. E Ele disse que Ele haverá de voltar para buscar todos aqueles que são seus. É uma promessa de Deus, é uma promessa do Cristo, e Ele vai voltar, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. O quanto antes o Senhor puder voltar, volte para buscar aqueles que são seus, que têm enfrentado estes momentos. E muitas vezes nós estamos ali, Senhor, por que isso, por que aquilo? E agora eu vou te dizer o porquê. Porque Cristo, enquanto homem, Ele estava levando todos os nossos pecados. E Deus, Ele é santo, como o Senhor mesmo já nos disse. Ele é santo, e a santidade do Senhor não pode estar diante do pecado do povo. Um pecado de uma humanidade inteira, de passado, presente e futuro da humanidade, estava sendo sobre Jesus colocado naquele momento. E a palavra do Senhor em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa nos socorrer, de que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não ouça a nossa oração e o nosso clamor. Mas o que nos afasta do Senhor são os nossos pecados, e diante dos nossos pecados o Senhor, Ele vira a sua face. E era exatamente aquilo que estava acontecendo. O cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre Jesus. E como homem, Jesus estava experimentando o virar da face de Deus. E toda a sua ira sendo derramada sobre ele naquele momento. Mas Cristo era 100% Deus e 100% homem. Então, enquanto Cristo estava morrendo naquela cruz, o Pai estava naquela cruz com Jesus. Assim como eu estou em ti e o Senhor está em mim, que eles estejam em nós. Não era o Filho apenas que estava na cruz, mas o Pai estava também na cruz. As dores do Filho eram as dores do Pai. E aí, neste momento, ao mesmo tempo que Jesus estava abandonado, o Pai também estava ali.
Então quando você diz, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, eu estou tão só... Não, você não está. O cálice da ira de Deus, Pai, quem bebeu foi o Cristo, foi o Filho. Eu e você bebemos do cálice de Jesus, o cálice da graça, o cálice da misericórdia, do sangue que foi derramado naquela cruz. E o Senhor te diz e me diz nesta manhã que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então você nunca estará sozinho. O Senhor sempre está com você. No momento de angústia e de desespero, feche os teus olhos e lembre-se de que o Senhor prometeu estar com você, que Ele já enviou o Espírito Santo Consolador para estar contigo nos momentos de dificuldade. Então você não está sozinho. Você já tem o Consolador contigo. Você só precisa clamar. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa buscar intimidade com o Pai, para que o Deus Pai seja na sua vida, assim como o Deus Pai foi na vida do Filho. Que mesmo no meio do sofrimento, mesmo pendurado numa cruz, Ele conseguia ver os feitos de Deus na sua vida. Quero te convidar a curvar a sua fronte nessa hora e orarmos juntos. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai, que muitas vezes reclamamos, murmuramos, questionamos a vontade do Senhor, a permissão do Senhor nas vidas das pessoas, questionamos coisas que queríamos ter e não temos, colocamos o Senhor contra a parede muitas vezes, questionando, acusando, porque o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não nos dá o que nós queremos, por que a minha vida está assim, por que está assado, por que isso, por que aquilo, quando na realidade o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor está nos ensinando a viver de acordo com a Tua vontade. O Senhor está, por meio do Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. Senhor, nesta hora eu creio que o Senhor está tocando a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram a Tua mensagem nesta manhã, ó Deus, e está derramando sobre seus corações um bálsamo para que elas saibam que não estão sós, que o Senhor é por elas, por cada uma delas, ó Pai, que o Teu amor, Ele não acabou, porque o Senhor é o amor em essência, e o Senhor quer encher cada um de nós do Teu Espírito Santo, ao ponto de transbordarmos, ó Deus, na vida de outras pessoas. Senhor, transforma a nossa oração, nos ensina a orar como agrada ao Senhor, ó Pai, que não venhamos a buscar orações apenas por coisas materiais, temporais e passageiras, mas que no momento da oração nós já possamos olhar para a nossa história, reconhecer os Teus feitos poderosos na vida das pessoas ao nosso redor, na nossa vida, e que nós possamos nos colocar como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para levarmos o Evangelho da graça, da libertação e do poder do Senhor às pessoas tão necessitadas, ó Pai. Que nós não venhamos a ser egoístas, mas que nós possamos fazer como Jesus, que mesmo diante da cruz, Ele não estava preocupado consigo mesmo, mas com aqueles que o estavam escarnecendo, o estavam zombando dele, Senhor. Ele olha para o alto e mesmo diante de um cenário totalmente adverso, Ele clama a Ti: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em nome de Jesus, Pai, sê com cada um de nós, não só hoje, não só amanhã, mas em todos os dias que tivermos de vida no planeta Terra, até o momento que o Senhor nos chamar, ou até o momento em que Jesus voltar, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.